Olá, queridos amigos, tudo bem? Você sabia que o Código de Processo Civil é utilizado subsidiariamente à Lei de Execuções Fiscais e, se ele bem utilizado, pode te ajudar e muito a suspender um andamento ou até um pedido de penhora ou até uma asta pública em uma execução fiscal? É sobre isso que eu quero comentar com você hoje, pois o artigo 1º da Lei 6830 estabelece o seguinte: a execução fiscal para a cobrança da dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e respectivas autarquias será regido por esta lei, que é a Lei 6830, e subsidiariamente pelo Código de Processo Civil. Eu, inclusive, tenho vários vídeos no meu canal no YouTube, Ricardo Piedade, onde eu gravo vídeos sobre resoluções de casos práticos no âmbito do direito tributário, a maioria, inclusive, em execuções fiscais, sobre a aplicação subsidiária do CPC no âmbito fiscal, no direito tributário. E eu utilizo muito esse artigo, principalmente com base no artigo 1012 do Código de Processo Civil, que estipula o seguinte: a apelação terá efeito suspensivo, a regra, ou seja, ela vai suspender o andamento daquele processo. Inciso 3º, parágrafo 1º do artigo 1012, diz o seguinte: além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que, inciso 3º, extingue, sem resolução do mérito, ou julga improcedentes os embargos do executado. Ou seja, os embargos do executado, que é a defesa do executado em uma execução fiscal, se for julgado improcedente, o seu recurso será recebido apenas no efeito devolutivo e não no suspensivo, o que significa dizer que a execução fiscal vai prosseguir normalmente e o próximo passo certamente será ouvir a Fazenda, que vai requerer a venda antecipada daquele bem que está penhorado na execução fiscal em asta pública. Porém, o parágrafo 3º do artigo 1012 do CPC diz o seguinte: o pedido de concessão de efeito suspensivo, nas hipóteses do parágrafo 1º, foi o que eu acabei de ler, poderá ser formulado por requerimento dirigido ao tribunal no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para o seu exame prevento para julgá-la, ou para o relator, se já distribuído a apelação. Aí no parágrafo 4º complementa dizendo: nas hipóteses do parágrafo 1º, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade do provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Então já aconteceu mais de uma vez, inclusive várias vezes. Por exemplo, eu tive um caso há 1 ano e meio atrás em que os meus embargos foram julgados improcedentes. Havia sido penhorado alguns carros de uma empresa que prestava serviços na área hospitalar, tá? Veículos utilizados para transporte. E como foi julgado improcedente os meus embargos, na execução fiscal já foi determinada leilão para a venda antecipada dos bens. Quando nós distribuímos o nosso recurso de apelação, assim que foi distribuído para o relator, que isso é questão de 24 horas, tá? E a gente sabia para quem tinha sido distribuído, nós entramos com uma petição simples de 2, 3, 4 laudas, informando que é necessário a suspensão do leilão, a suspensão da venda antecipada daqueles bens, em razão da probabilidade do direito que você está defendendo no seu recurso. Você pode estar alegando uma prescrição, por exemplo, que tem o condão de extinguir um crédito tributário, você pode estar alegando que parte da dívida está paga, você pode estar alegando que já tem julgamentos dos tribunais superiores a respeito daquela matéria, dizendo que ela não deve ser cobrada aquele crédito tributário. Então, você vai defender o seu direito nessa petição, que tem que ser bem resumida, não pode ser muito estendida, pessoal. Tem que ser bem direto.
olha, eu estou defendendo isso no meu recurso de apelação, existe a grande probabilidade dele ser julgado procedente, o que não haveria nem a necessidade da venda do bem antecipada em asta pública, não haveria nem a necessidade da venda de bem nenhum se for julgado procedente, e no mais, se não for suspenso o andamento da execução, vai causar um risco, um dano grave à empresa, pois os seus bens, os seus veículos, os seus imóveis serão vendidos antecipadamente, inclusive por um valor até bem menor do que ele realmente vale, porque é assim que acontece na prática. Tá? A avaliação já é feita por um valor menor. Quando é no primeiro leilão é pelo preço de avaliação, no segundo leilão cai pela metade do preço, ou seja, um prejuízo imenso para a empresa. Então, se não ficar suspenso o andamento da execução, quem sofrerá o prejuízo será exclusivamente a empresa. Então, você tem que saber utilizar bem, subsidiariamente, o Código de Processo Civil em execuções fiscais. E é isso que nós demonstramos, não somente no nosso livro Como se tornar um especialista em execução fiscal, como no nosso curso Seja um especialista em execução fiscal, que será lançado na próxima terça-feira, dia 9/3, onde eu quero te mostrar, justamente te passar a minha experiência de 22 anos atuando em execuções fiscais, a grande maioria com valores superiores a R$1 milhão. Então é isso, pessoal. Até o nosso próximo encontro, então, com mais dicas sobre execuções fiscais. Fiquem com Deus.